Os monoteístas seguem apenas uma religião e acreditam em uma divindade poderosa e criadora do mundo. Sua concepção não é única e cada uma delas propõe uma ideia diferente de Deus Criador. De ordem cronológica, as principais são judaísmo, cristianismo e islamismo. São as que concentram o maior número de adeptos no mundo. Igualmente reconhecem Abraão como pai comum. Elementos teológicos como a crença em um Deus misericordioso, uma ética representada pelo amor ao próximo e ao cumprimento das leis divinas, crença em um único Deus Criador, eterno, forte e soberano, e que para conhecê-lo envia profetas para revelar suas vontades, é um ponto comum entre essas religiões. O cristianismo é a religião monoteísta. Sua figura central é a de Jesus, que se acredita ser o Filho de Deus. Trata-se da maior religião do planeta, reunindo cerca de 30% da população terrestre e da mais influente do mundo. Seu surgimento se deu no contexto da religião judaica e da cultura helenística. Os fatos que fundamentaram o cristianismo ocorreram durante o Império Romano, nos últimos séculos da Idade Antiga. Alguns judeus acreditaram que Jesus fosse o Messias, outros não. Assim, as autoridades judaicas passaram a persegui-lo. Jesus foi morto na cruz pelos seus perseguidores e teria ressuscitado. Os seguidores de Cristo, seus apóstolos, como Pedro e Paulo, espalharam os ensinamentos e as histórias sobre Jesus em Roma e na Europa. Escreveram textos sobre a nova religião que viriam a integrar o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia. A primeira parte, ou Velho Testamento, é o mesmo livro sagrado dos judeus. Os descendentes dos apóstolos começaram a espalhar o cristianismo pelo mundo. Depois desse processo, a Igreja Católica foi consolidando o nome que resume os seus objetivos: Igreja Católica Apostólica Romana. Assim ficou definido que essa instituição representa uma assembleia, igreja, seguidora dos apóstolos de Cristo, apostólica, com sede em Roma, romana, que devia espalhar a fé para todo o universo. Anos após o surgimento do cristianismo, a religião passou por grandes discordâncias internas. As desavenças acabaram por criar uma divisão da doutrina em catolicismo, igreja ortodoxa e protestantismo. Igreja ortodoxa, fruto de um desmembramento da Igreja Católica Apostólica Romana surgida após o Grande Cisma do Oriente, em 1054. Se desenvolveu no Império Bizantino e se espalhou pelos países da Europa Ocidental e da Rússia. Igreja Católica Apostólica Romana. A cruz é o símbolo máximo do catolicismo. São as igrejas lideradas por bispos e pelo Papa. Deseja a reconciliação entre todos os cristãos e a salvação de todos os homens na terra. É a maior igreja cristã do mundo atualmente. Acredita na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Atualmente, a sede da igreja se encontra no estado do Vaticano, norte da cidade de Roma, especialmente para sediar e abrigar o alto clero da igreja, entre eles o Papa. Católicos e ortodoxos. Enquanto os católicos seguem fielmente o Papa, os ortodoxos possuem maior independência. A única função do patriarca, o cargo mais alto em sua hierarquia, é manter a unidade da igreja. Ainda apresentam diversas diferenças em relação a batismo, adoração de imagens, quanto ao jejum, a liturgia das cerimônias, ao sacerdócio, a hierarquia, liderança, vida após a morte e quanto à sua doutrina. O protestantismo é atualmente, ao lado do catolicismo, um dos grandes ramos do cristianismo. O nome protestante provém dos protestos dos cristãos do século XVI contra as práticas da Igreja Católica. Surgiu na tentativa de reformar a Igreja Católica, iniciada pelo monge agostiniano Martinho Lutero no século XVI. Os motivos para esse rompimento incluíram principalmente as práticas ilegítimas da Igreja, como a adoração de imagens, as missas em latim, a autoridade do Papa, entre outros. Os protestantes defendem a crença de que a única autoridade a ser seguida é a palavra de Deus. De acordo com esse ponto de vista, pela ação do Espírito Santo, os cristãos, ao lerem a Bíblia, teriam uma maior harmonia com Deus. Porém, esse motivo, a partir da reforma protestante, que por esse motivo a Bíblia foi traduzida para diversas línguas e distribuída sem restrição para as pessoas. O protestantismo pode ser subdividido em ramos como luteranismo, calvinismo, anglicanismo,
Atualmente, costuma-se classificar as igrejas protestantes em pentecostais e neopentecostais. No Brasil, essa vertente cristã foi trazida pelos holandeses e foi propagada principalmente entre os índios. Pesquisas recentes mostram o crescimento desse ramo do cristianismo entre os brasileiros. Em 1970, o censo do IBGE registrava cerca de 4,8 milhões de evangélicos. O número registrado de seguidores em 1991 foi de 13,7 milhões e em 2020 registra já cerca de 23% da população brasileira. Sabe-se que existe atualmente cerca de 593 milhões de protestantes no mundo. O país mais protestante do mundo é os Estados Unidos da América, com quase 163 milhões de seguidores. O islamismo é uma religião surgida na Península Arábica e fundada pelo profeta Maomé em 622. Atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1,8 bilhão de fiéis, a maioria deles localizada no continente asiático e africano. De todas as religiões, o islamismo é a que mais cresce em todo o mundo. Sua doutrina prega submissão a Alá. Seu livro sagrado é chamado de Alcorão. Nele estão reunidas as palavras de Deus reveladas ao profeta Maomé. Segundo a tradição islâmica, Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe trouxe mensagens de Deus instituindo como último profeta. A partir desse momento, ele passou a propagar as revelações pelas ruas de Meca. O profeta morreu em 632, após reunir toda a Península Arábica em torno do islamismo e ter se tornado um dos principais líderes religiosos da história. Pilares da religião muçulmana: as 5 leis fundamentais. Profissão da fé, que é a crença em apenas um Deus e no profeta Maomé. Preces e rituais: os muçulmanos fazem oração 5 vezes ao dia. A caridade compulsória: o jejum, que consiste na completa abstenção de comida, bebida e de atividades deleitosas ao nascer ao pôr do sol em um período do ano. Peregrinação a Meca: pelo menos uma vez na vida, todo muçulmano que goza de condições físicas e financeiras deve peregrinar até Meca, na Arábia Saudita. O islamismo, como muitas religiões, possui diferentes vertentes que interpretam os textos sagrados e os preceitos da religião de formas diferentes. Os mais conhecidos são os sunitas e os xiitas. Atualmente, os sunitas correspondem por cerca de 90% dos muçulmanos e são conhecidos por possuir uma interpretação mais flexível do Alcorão. Os xiitas, por sua vez, correspondem a cerca de 10% dos muçulmanos e defendem uma interpretação literal dos textos sagrados. Não é incomum nos depararmos com notícias mundiais sobre violências e atentados envolvendo conflitos entre esses dois grupos. Há correntes muçulmanas ultraconservadoras que entendem a mulher como um ser inferiorizado do qual o homem faz uso e do qual deve cuidar.